Tortilha de milho e tortilha de farinha. As duas receitas mais pedidas do canal. E sabe como é que elas estão? Belé! Vocês pediram e nós atendemos, porque Bubuzinho está aqui para servi-los da forma que vocês quiserem, né, meu amor? Tá saindo o olho feio, viu, gato? Hoje nós vamos fazer tortilhas e nós vamos fazer dois tipos de tortilha. Nós vamos fazer a tortilha de milho, que é a original, e nós vamos fazer a nossa tortilha de farinha de trigo, que é a mais simples. Você sabe que as tortilhas... Hoje nós temos um consumo maior delas por conta do rapidez, por conta dessa base hoje que a gente tem de uso na comida fitness e tudo. Mas a tortilha, ela primeiramente feita de milho. Por que de milho? Porque milho é a base de amido principal das Américas. Nós vamos ver a tortilha vindo da cozinha mexicana, da cozinha da América Central e se espalhando para o mundo inteiro. Nós vamos ver a tortilha como uma das fontes de carboidrato na alimentação. O que é a tortilha? Não é nada além do que a farinha de milho misturada com um pouco de gordura e água. Isso vai fazer com que isso se forme uma massa e isso é tostado. O milho, ele é uma planta original das Américas e nós somos conhecidos como os filhos do milho porque não existiria sociedade das Américas se não fosse o milho. Aqui no Brasil nós temos a mandioca, entretanto no resto dos países da América do Norte, Central e Sul nós vamos ver o milho como o principal alimento. É só você ver as culturas. Daqui da América do Sul, pasta de choclo, você vai ver o milho em xixa, em todas as situações, você vai ver as tortilhas, você vai ver os purês, você vai ver os pães de milho. Então hoje é um ódio ao milho. Logicamente, a farinha que é utilizada é diferente. Se você quiser fazer a base de milho, você vai precisar procurar o fubá. Pode ser o fubá amarelo? Pode, mas normalmente é feito com o fubá de milho branco, que é vendido no Brasil sem problema nenhum. Hoje nós vamos utilizar a meseca, que é uma farinha mexicana, tá certo? Qual que é a grande diferença dela? Ela é uma farinha, parece farinha de trigo, só que de milho branco. Qual que é a diferença? Ela é alcalinizada. Então, quando você encontrar a sua farinha, você vai adicionar meia colher de chá de bicarbonato de sódio a essa receita. E aí a gente vai conseguir fazer tudo bem bonitinho. Vamos começar, porque a gente já conversou demais. Vamos fazer as duas receitas, elas são iguais, o que muda é a farinha e você vai ver o produto final. Vamos lá. Só que antes de começar, nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar dessa de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomon.com.br, miséria. E deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo que outra receita você quer ver a gente fazendo. Vamos começar já dando um chablau aqui na nossa receita. Nós vamos defumar uma fraldinha na mostarda que Claudemir, minha flor de laranjeira, me mandou. E eu tô levando aquele para defumar no nosso pit 16 polegadas da Kings, o nosso pit residencial mais maravilhoso de todos. Olha que coisa mais linda. Aqui nós estamos defumando com lenha de macieira da King of Lambs e utilizando os carvões da Carvão IP, porque esse carvão não é o bom não, é o melhor, meus amores. Isso aqui é uma junção fantástica. Nós vamos deixar ela defumando por 40 minutinhos até que ela fique bem delícia. Vamos fazer uns frijoles também aqui, uma pastinha de feijão aqui bem tradicional. Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de feijão vermelho que eu cobri de água por pelo menos umas 2 horas aí. Quando ele começar a rachar, nós vamos tirar essa água, colocar dentro de uma panela de pressão, colocar 2 folhas de louro, colocar mais ou menos 2 a 3 dedos de água acima e levar para a pressão. Quando ele pegar a pressão, pode deixar por 35 minutos. Agora vamos às nossas massas. Para nossa massa da nossa tortilha de milho, nós vamos utilizar 2 xícaras de fubá de milho branco, 1 colher de sopa e meia de banha ou gordura vegetal, caso você queira fazer vegetariano vegano, 1 colherzinha de chá de sal. Caso você esteja utilizando a farinha brasileira, pode adicionar meia colherzinha de café de bicarbonato de sódio. E nós vamos adicionar 1 xícara e mais ou menos 1/4
quarto aqui de água morna. Vamos dar uma mornada nela e nós vamos sovando. Para você que é mais velho, assim que nem eu, ele vai ficar naquele ponto de massinha. Caso essa xícara e 1/4 não dê, pode ir gotejando a água aqui até ele ficar nesse ponto lindo, bem aqui, ó. Ficou nesse ponto, eu vou colocar num pacotinho e deixar para fora da geladeira, deixar aí na minha bancada por pelo menos uns 10 minutinhos para ele hidratar bem. Agora vamos fazer a nossa tortilha de farinha de trigo. Então aqui para os secos nós vamos utilizar 2 xícaras e 2/3 de xícara de farinha de trigo e 6 colheres de sopa de banha ou gordura vegetal. É muita banha? É muita banha, mas isso aqui que vai deixar ele maravilhoso. Vou colocar tudo no multiprocessador, vou bater até ele ficar com uma textura de farofa e aí eu vou adicionar 3/4 de xícara de água morna, aos poucos. Vou adicionar um pouquinho mais de água, quase não dê, mas olha aqui, olha que massa linda. Ela fica assim, desse jeito, bem aqui. E aí eu vou colocar ela na geladeira por pelo menos 10 minutos e indico deixar um pouquinho mais, que essa massa tem que ficar mais gelada para ela ficar mais fácil de ser modelada. Agora vamos moldar nossa tortilha. Aqui eu tenho uma prensa de tortilha que você encontra aí no Mercado Livre ou em qualquer loja, é só colocar na internet. Caso não tenha, só abrir com um pouquinho de farinha de trigo ou a farinha de milho aí em cima de sua mesa com rolo. Aqui, cada receita dessa dá mais ou menos 15 massinhas. Vamos abrir aqui, ó, tô abrindo primeiro a nossa de milho, olha que coisa mais linda, amassa bem. E aí vai colocando no papel filme, olha aqui, ó. As de farinha de trigo são um pouquinho mais complicadas, elas são mais molinhas, então você vai colocar no papel manteiga para ela não grudar e aí você vai levar ela direto para a chapa. Essa nossa chapa tem que estar bem quente, passei um pouquinho de desmoldante ou de gordura aqui, bem pouquinho, e aí nós vamos tostar dos 2 lados, mas aqui é tipo 20 segundinhos de cada lado, não é muito, ela tá bem fina. E nós vamos tostar aqui as 2 receitas, olha que lindo. Tirou da chapa, coloca na toalha de prato. Ele precisa reabsorver a umidade para ele ficar maleável, senão ele fica duro. Então coloca dentro de uma toalha, vai colocando, vai fazendo e vai colocando. Assim que elas estiverem prontas, a nossa fraldinha vai passar aí na grelha também, só para dar aquele acabamento. Os nossos frijoles estão bem macios, vou bater no liquidificador até virar uma pasta bem grossa. Numa frigideira vou colocar um pouco de banha e 2 colheres de sopa de tempero completo que você aprende a fazer aqui, ó. Vou colocar essa minha pasta de feijão, vou colocar meia colher de sopa de sal, vou colocar uma colher de chá de cominho e uma colher de chá de pimenta chile bem forte. Mistura bem, finaliza com coentrinho, tá pronto. Agora aqui, meu amor, é só montar. Pegue sua tortilha, coloque aí a sua pastinha de feijão, coloque a carninha, coloque mais um coentrinho, esprema um limãozinho e tchau. As 2 são deliciosas, cheirosas. Eu prefiro a de milho. Mas faça as 2 e nos marque nas redes sociais, tire foto, nos marque. Mas elas são tão incríveis. E deixando elas dentro do pano, elas vão ficar macias, senão elas ressecam. Tem que deixar dentro do pano. Ó, derretem na boca. Deliciosas. De verdade. São muito gostosas. Pra você fazer um taquinho simples desse daqui, ó, ou fazer daquele nosso vídeo, desse bem daqui, aí você vem com o limãozinho, ó, aqui, ó, tchau. Tchau. Ó. Galera.